6 de maio de 2025, terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, terça-feira. Sejam todos bem acolhidos, bem-vindos. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira para ouvirmos a palavra de Deus, refletirmos também a nossa vida à luz dessa palavra. Que alegria. Nesta manhã desta terça-feira, nós vamos meditar a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, versículos 51, até o capítulo 8, versículo 1a. Aqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, aqui nós nos deparamos hoje com esse texto, que é a continuação do texto de ontem. A triste condenação e morte, O triste assassinato de Santo Estevão, ou martírio de Santo Estevão. Triste, mas também fonte de alegria para nós, porque nós vemos na figura desse homem um homem muito persistente, um homem fiel a Jesus, um homem que não abaixou a cabeça diante dos medos, diante das interpelações, das ameaças, diante da autoridade daqueles que o ouviam. Um grande exemplo para nós. Eu acho que esse texto ensina primeiramente a nós que somos pastores da igreja, os sacerdotes, os diáconos, é que nós temos de ser fiéis à verdade, custe o que custar, Meus queridos, a cada dia que passa, nós temos mais dificuldade de pregar a verdade e a vontade de Deus, o projeto de Deus. Porque nós vemos no mundo se insurgindo tantos modos de viver, tantas situações e às vezes aberrações. E a gente vai entrando, naquele falso respeito humano, aquele falso respeito humano que tem tocado o exercício pastoral da igreja. Hoje a gente vai pregar uma missa, por exemplo, a gente não pode pregar a verdade, Você tem que tomar cuidado com quem está na assembleia, cuidado com o que você vai falar, você não pode falar desse assunto, você não pode falar daquilo. Ora, mas até que ponto a gente tem que ter esse falso respeito humano e engavetar a verdade, engavetar aquilo que é o projeto de Deus?
Até que ponto? Como nós devemos proceder? A igreja não é somente nós padres. Eu tenho gente que é pregador, né? Nós sacerdotes, sobretudo, e todos os pregadores da igreja, mesmo que não é sacerdote, nós sempre nos encontramos diante dessa tensão, né? É uma tensão você agora ensinar em nome da igreja aquilo que é a verdade. Mas se a gente for pensar bem, nós não podemos negociar a verdade. Nós temos de dizê-la, de pregá-la. É claro que respeitando as pessoas, a experiência de vida das pessoas, porque nós não sabemos o que as pessoas viveram e vivem, a sua história de vida. Só que a gente precisa aprender, eu prezo muito por isso, como padre, né? Sendo sacerdote, a gente precisa aprender a conciliar o respeito caridoso ao próximo com a pregação integral da verdade, né? Não podemos privilegiar uma coisa em detrimento de outra, de maneira alguma. Nós vemos aqui a figura de Estevão, que é a figura de um homem convicto, de um homem que não tinha medo de falar o que ele tinha experimentado com Jesus, de anunciar a totalidade da verdade. Olha só, Estevão, ele chega diante do povo, e lá estavam presentes os anciãos e os doutores da lei, aqueles que eram os entendidos da religião judaica. E olha o que Estevão fala: homens de cabeça dura, vocês são insensíveis, incircuncisos de coração e de ouvido. Ou seja, vocês não estão ouvindo a palavra de Deus, a vontade de Deus, que vós aceiteis a pessoa de Jesus Cristo. Vós sempre resististes ao Espírito Santo, do mesmo jeito como os vossos pais, né? Olha que corajoso, que corajoso. Então é um grande ensinamento. É claro, minha gente, que o texto de hoje mostra o que ele fez, o jeito que ele fez. Foi uma pessoa autêntica, um pregador fiel, mas ele colheu a consequência disso. Teve a paga, a consequência, que foi o seu martírio, ele foi morto, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem ouvido tanta gente falar, tanta coisa desse conclave, né? Que promete ser iniciado amanhã. Tem tanta gente, é muito interessante que a gente está vendo essa fase do conclave. E eu gosto muito, eu já falei para vocês que eu leio jornal nas redes sociais, né? Que eu gosto muito de ler os jornais pelo Instagram. E eu adoro entrar nos comentários dos jornais. Seja, enfim, vou falar nome de jornal, mas eu leio vários, e de diversos lugares do Brasil, né? E como eu gosto de ler comentários, e você entra na parte dos comentários, porque agora só falam de conclave, né? O Estado do Vaticano nunca esteve tanto na mídia como essas últimas semanas, né? E é interessante que tanta gente que nem é católica, metendo bedelho, dando opinião e não sei o que. Eu fico pensando, gente, o Estado do Vaticano é um Estado independente, e que não tem nenhum vínculo, vamos dizer assim, algum vínculo direto com o Brasil. É um Estado independente como o Brasil é. O que as pessoas estão tentando meter o bedelho, né, na eleição do monarca que governa esse menor estado do mundo, né? Que eles não... É claro que não é somente um monarca ou santo padre, né? Ele é também o chefe de uma das principais religiões do mundo, que é o cristianismo, né? O representante primeiro do cristianismo, né? Mas as pessoas que estão metendo bedelho também nem são cristãs. Às vezes a gente entra em alguns perfis dessas pessoas que estão comentando e palpitando e dando opinião e falando que acha não sei o que, elas nem católicas são, né? Sabe? E por que eu tô falando isso daí? Porque essas pessoas comentam o seguinte: que seja um papo aberto,
que seja um Papa flexível, que seja um Papa da diversidade, que seja um Papa que acolha todos, que seja um Papa que, sabe? E essa palavra de hoje nos leva a refletir o seguinte: a igreja no mundo, ela não existe para agradar o mundo. Eu vou dizer a vocês, quando nós estivermos pregando segundo o agrado do mundo, é porque nós fugimos daquilo que é a proposta do Evangelho. Porque Jesus disse aos apóstolos: vós sereis perseguidos por pregar a verdade. Sereis levados a tribunais, sereis julgados, sereis presos. Mas quem perseverar até o fim será salvo, quem perseverar na verdade. Então, nós na igreja precisamos, minha gente, de pessoas, sobretudo de lideranças, que não estejam na igreja para poder agradar o mundo, mas para poder agradar a Deus. A Deus, né? Eu discutia com uma pessoa essa semana, eu falar, olha, que a questão sobretudo o Papa Francisco foi um Papa que a igreja precisava pro tempo dele, né? O tempo que viveu o Papa Francisco, que governou a igreja, de 2013, se não me engano, até esse ano, né, 2025, foi um tempo que a igreja precisava daquilo que ela tinha como Papa. A igreja precisava, né, da humanidade, né, desse sumo pontífice. A igreja precisava do acolhimento. A igreja precisava de tudo aquilo que o Papa propôs. Foi o Papa necessário para esse tempo. Mesmo aqueles que não se identificam muito, que têm suas críticas, não tem jeito de dizer que não foi um Papa necessário. O Papa Francisco foi preparado por Deus e governou no tempo que a igreja precisava dele. Ponto. Tocou em assuntos, em situações que estavam lá engavetadas, que estavam adormecidas e que parece que cheios de tabus, ninguém podia tocar nesses assuntos, ninguém podia mexer por causa de tradição, por causa de não sei o quê. Ele foi lá e falou, não, vamos discutir, por que não? Né? Vamos discutir, o mundo tá sofrendo, tem tantas pessoas sofrendo, as pessoas querem uma resposta sobre as suas dúvidas, os seus medos, as suas dores, e a igreja não pode se calar diante de tantos questionamentos que têm se surgido, e a igreja não pode fazer de conta que não está ouvindo e que está tudo bem. Esse foi o Papa Francisco, e foi necessário. Foi necessário. Agora, a pergunta que nos resta em relação ao texto de hoje, né? O que a igreja vai fazer daqui por diante? Uma coisa certa, que é o que o texto de hoje nos sugere: nós precisamos saber acolher mais e saber acolher melhor as pessoas, porque ninguém tem que ser igual a ninguém. Só que nós temos de prezar pela autenticidade, pela perenidade da verdade. Não podemos jogar a vontade de Deus, o projeto de Deus, a verdade da revelação no lixo. Como fazer isso? Como preservar o que é de Deus, o projeto de Deus, a verdade, num mundo cheio de questionamentos e cheio de situações esdrúxulas e situações difíceis? Como? É o desafio que vai ter o próximo sumo pontífice. Vocês conseguem entender? É o desafio. Como conciliar? Eu conversava com uma pessoa sobre essa temática esses dias, e eu falava, olha, a igreja tem que... a gente falava das questões da homoafetividade, né? Ou da homossexualidade, ou da homoafetividade, como queiram. E a igreja precisa acolher, a igreja precisa receber, a igreja precisa perceber que as pessoas, muito antes de elas terem uma orientação sexual, as pessoas são seres humanos, que têm o direito de buscar a Deus e servir a Deus, né? Mas como acolher essas pessoas, esses tipos de situações, e prezar pelo projeto de Deus na pregação autêntica da igreja, né? E prezar pela estruturação correta da vida sacramental. Como fazer isso? É o desafio do próximo Papa. Vocês conseguem entender?
Por quê, minha gente? Estevão, ele podia falar para esses sumos sacerdotes, né? Para esses anciãos, esses homens estudados da religião, né? E ele podia ter falado de maneira muito mais branda e ter passado, como a gente diz o ditado, né? Ter colocado panos quentes, falado de maneira mais mansa, não tocado em alguns assuntos. Não, mas ele foi direto e falou, né? Então, é uma coisa para a gente refletir nesses tempos, porque o sumo pontífice que será elegido, né, ou eleito, ora, ele vai receber esses desafios da igreja de hoje, que é exatamente resolver esses tipos de situações, né? Esses tipos de situações que nós estamos vivendo. E nós não podemos fechar os olhos nem para as necessidades e para os questionamentos do mundo, mas também nem pela preservação da autenticidade da vontade de Deus, da revelação da verdade. Então, discernimento, né? Não é fácil, viu, minha gente? Não é fácil, não, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Se vai ser desafiador para o sumo pontífice fazer com que a igreja se posicione sobre várias coisas, vai ser muito mais desafiadores para nós que estamos aqui embaixo, né? Que acabamos por executar na praxis, né? Na prática, esse tipo de acolhimento, esse tipo de trabalho, esse tipo de modo de execução pastoral. É muito mais desafiador. Então, é oração, é bastante oração, é coração aberto a todas as pessoas, mas ao mesmo tempo também é coração aberto à vontade de Deus, ao projeto de Deus, à palavra de Deus. E a gente vai caminhando. Então, um exemplo de Estevão, um exemplo de coragem, de fidelidade. Nós não podemos perder de vista isso, né? Um grande exemplo, esse homem, para pregar a experiência que ele teve com Jesus, para defender que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias diante dessas pessoas que não aceitavam, ele teve de derramar o sangue dele, apedrejado. Foi massacrado, apedrejado, foi humilhado publicamente. E é muito interessante que estava lá ao lado, né, de Estevão sendo morto, apedrejado, estava lá São Paulo, né, que o texto chama de Saulo. Ele estava lá, foi um dos que aprovaram a execução de Estevão. Claro que depois Saulo vai se converter, né, vai se tornar o nosso São Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios, e os textos dos próximos dias vão acabar por falar de São Paulo, né? Então, concluindo este testemunho tão bonito dos atos de Estevão, mártir, né, que nós colocamos na nossa vida, reflitamos ao longo desse dia sobre essas questões, né? Então tá bom, minha gente, que Deus abençoe a todos vocês, desejo uma terça-feira cheia de Deus, mesmo em meio a uma vida cheia de empatia, de hospitalidade e acolhimento, que nós sejamos sempre fiéis autenticamente à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.